Fala galera, Hércules aqui. Hoje a gente vai falar sobre telemedicina, sobre o que é telemedicina, quando ela começou, sobre a regulamentação da telemedicina no Brasil e sobre um estudo recente publicado na Radiology falando sobre teleradiologia com achados muito preocupantes que eu já imaginava que pudesse acontecer, mas foi meio que comprovado aí, cientificamente sobre os perigos da telemedicina e teleradiologia especificamente. Então, vem comigo. Os perigos da telemedicina e da teleradiologia. A gente vai começar pelo começo, que é a raiz da palavra telemedicina, que vem do grego tele, que seria a distância, então medicina à distância, obviamente, e tem a própria definição da Organização Mundial da Saúde. Ela define que a telemedicina, o que ela é, a definição pela Organização Mundial da Saúde, World Health Organization, é a entrega de serviços de saúde por qualquer profissional da saúde por meios de comunicação à distância, né, e usando a tecnologia na troca de informações que visem o diagnóstico, tratamento e a recuperação ou até a prevenção de doenças ou enfermidades. Essa seria a definição mais etimológica da palavra telemedicina. Ela é muito regulamentada em várias partes do mundo. A gente vai falar mais sobre a regulamentação do Brasil em seguida. E um pouquinho da história sobre a telemedicina, né, que começou justamente com os radiologistas, que é da minha especialidade. Em 1950, eles começaram com um sistema de rodar radiografias à distância, lá nos Estados Unidos, que é, obviamente, o país mais avançado, sempre foi o país mais avançado tecnologicamente. Em 1960, a NASA, a Força Aérea Americana, já usava alguns monitores cardíacos, os médicos já usavam para controlar a saúde dos astronautas à distância, né? Então, aí já tem mais de 50, 60 anos que a telemedicina já é usada por médicos de todo o mundo. Então, quando que foi regulamentada a telemedicina no Brasil? Eu vou primeiro sair daqui então, isso aqui é 2022, né? 5 de 5 de 2022, o Conselho Federal da Medicina regulamentou a telemedicina no Brasil. E, obviamente, ele tem que seguir alguns parâmetros, vai ter os preceitos que uma consulta presencial ou um exame médico presencial tu teria que fazer com questão de sigilo médico, né? Todas as coisas do Código de Ética Médica segue valendo, mas tem algumas coisas a mais, como o médico tem que ter assinatura digital e ainda o Conselho Federal de Medicina, ele fala que o padrão ouro ainda é a consulta presencial. Então, você vai usar a telemedicina quando realmente não for viável a medicina presencial, por questões, às vezes até de praticidade, aí, que vai depender muito da experiência do próprio médico e do paciente, da experiência do paciente, né? Que a telemedicina está regulamentada, ela é legal, ela é permitida no Brasil, mas vai depender muito da experiência tanto do médico quanto do paciente. Aqui deixei um detalhe sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que o médico, além de ter toda a questão da ética médica, de ter o sigilo médico paciente, ele ainda vai ter dados armazenados no seu computador que devem ser protegidos com rigor, né? Não vai vender como fazem com a gente, aí quando a gente passa o nome e o e-mail, né? Não vai passar para o telemarketing vender os dados dos seus pacientes. Espero que nenhum colega esteja fazendo isso, né? Senão aí temos que ser substituídos pelos computadores mesmo. Mas aí tem a questão da LGPD e outra coisa que perguntam bastante é se teria que ficar gravada toda consulta ou todos os detalhes, a consulta da telemedicina, né? Se teria que ficar gravado, não. É como uma consulta médica à distância, né? Ela não precisa ficar tudo registrado em vídeo ou áudio. Embora possa ser gravado, aí o paciente tem que estar ciente que está sendo gravado, né? E a relação dos prós e contras, vou falar um pouco do que eu li nos artigos, que eu vou botar nas referências no final, e também vou falar um pouco da minha opinião, o que a gente percebe, né? Primeiro, se você, já lembrando o joinha, está curtindo, deixa seu like aqui, comenta, compartilha com seus amigos, agradece, gostou? Pode também, alguma crítica construtiva é bem-vinda.
Então, a facilidade, eu acho que da telemedicina é questão muito prática. Quem mora muito no interior, não tem acesso a uma especialidade médica, um médico que agora com a internet a gente quer consultar alguém que conhece pela internet, que vê que que estuda um assunto, que a gente tem um problema, que a gente tem, né, sei lá, um problema de pele, que eu vou lá, tem algum post desse médico, eu quero perguntar para ele, né? Então, tu tem muita facilidade de encurtar as distâncias. Às vezes quem trabalha tem serviço muito rigoroso, tipo quem mora em São Paulo, que o trânsito é muito ruim. Grandes capitais, não é só São Paulo. Às vezes a telemedicina ela ajuda muito, às vezes em especial para quem é reconsulta, é só mostrar algum exame, algum detalhe, a telemedicina vai muito bem, né? Mas o contra principal, eu acho, é que a gente não aprende na faculdade, pelo menos tem alguma parte que já tem algumas aulas à distância, por vídeo, mas examinar paciente é no hospital, lá que estão os doentes, né? Que tá na medicina mesmo é tudo dia e noite no hospital. Então, e examinar outra coisa de ter uma relação médico-paciente, todos os artigos falam, para desenvolver ela teria que ter, não precisa ter toque, mas às vezes o médico tem que examinar, pegar, olhar, só de sentir. Às vezes eu trabalhei uns 2 anos como clínico geral antes de entrar na residência, e às vezes só de conversar, sentir a respiração do paciente, ver que ele está desidratado já, num caso de urgência, obviamente, várias coisas já seria aquele sexto sentido que se desenvolve ao longo dos anos. Isso é a telemedicina, consegue ser aprimorado, obviamente, mas não é a mesma coisa. Isso todos os artigos falam, então a própria Organização Mundial da Saúde também fala que o padrão ouro ainda é a medicina presencial, que deve ser sempre privilegiada frente à telemedicina. Então, quem pode fazer medicina? Qualquer profissional de saúde, eu falei, até psicólogo, até fisioterapeuta, não, todo profissional de saúde pode oferecer serviços médicos à distância. Mas a radiologia, que é a minha área, é a área que mais, desde o começo, ela foi a mais utilizada e ainda é, segundo alguns estudos aí, 40% dos radiologistas, eu incluo aí, também atuam com forma de teleradiologia. Eu costumo trabalho o grosso meu é presencial, mas ainda trabalho exames de cabeça e pescoço de serviços bem especializados e exames de segunda opinião tenho feito bastante. Então, cardiologista também, a gente também tem um cardiologista onde eu trabalho, dermatologista, oncologista, até pré e pós-cirúrgico também, muitas vezes, até o cirurgião plástico, eles fazem uma pré-consulta online. E, enfim, estou dando um exemplo que eu soube agora, mas tem várias especialidades que costumam ter teleconsulta, às vezes, para quem mora muito à distância, para não ter que estar indo para a capital, né? Às vezes, ou um problema de questão logística mesmo. Pois eu que moro no Rio Grande do Sul, a gente teve problemas grandes aí quando teve as enchentes e a telemedicina acabou ajudando bastante, né? Então, já falando o motivo principal desse vídeo, se a telemedicina é confiável, se a teleradiologia é confiável. Esse estudo aqui foi feito por um médico hospitalista em 2024, que ele publicou, médico hospitalista dos Estados Unidos, se não me engano, de Harvard, e Brigham Women's. Eu me lembro que eu escutei ele num podcast e ele focou muito, ele foi pensando nos estudos na época do Covid, ali quando saiu o Covid, muita gente teve que ir para telemedicina meio que às pressas. E ele pensou, poxa, isso aí pode dar muito problema de qualidade médica, de processo médico, e foi investigar os processos médicos no cadastro americano lá, e viu que o que mais tinha dados para fazer esses estudos era com a teleradiologia. Então ele acabou focando esses estudos deles na parte da teleradiologia que tinha mais dados para serem estudados, né? E os achados foram bem. Antes de falar dos resultados do estudo, a gente vai falar sobre como foi feito esse estudo. Ele pegou aí cerca de 3.500 casos de processos médicos envolvendo a radiologia, 3.500 da radiologia presencial e 135 da teleradiologia. E ele, para conseguir esse dado, ele usou um banco de dados que eles chamam de Chronicle lá nos Estados Unidos, que é baseado em processos por má prática médica lá nos Estados Unidos, que ainda é mais comum que no Brasil.
E, e aí ele, através ele usou as nurse coders, aqui eu deixei sublinhado, que são algumas enfermeiras lá trabalham para plano de saúde, para as partes da área da saúde. Eu vou sair que eu estou sempre atrapalhando aqui. Então, e classificou entre telemedicina entre teleradiologia e radiologia presencial. Então, quando era da telemedicina, não era radiologia presencial. E ali ele viu que os casos de teleradiologia estavam muito mais associados a problemas de questão de até mortes de paciente quando havia um processo e o médico era responsável, ele tinha que pagar uma indenização com um valor médio maior ainda. Um detalhe do estudo agora que eu não vou deixar de passar é que ele usou overreading, que é uma coisa que estava frequentemente relacionada a processos médicos nos Estados Unidos, que ele não é um termo que a gente consegue traduzir literalmente, seria a sobreleitura, ou uma leitura excessiva, vamos dizer assim, é uma tradução literal, em que lá é muito comum, acho que no Brasil também eu já vivenciei isso, às vezes o médico no final de semana ou à noite, só fica um teleradiologista à distância, ele, por exemplo, faz uma tomografia e passa o laudo verbal. Aí liga para, fiz um paciente assim assado, e ele olha ali rapidamente, olha, a princípio esse exame está normal, e não fica o laudo registrado na hora, mas fica uma ligação de telefonema, e aí no outro dia vai o radiologista presencial, às vezes o médico já está da radiologia pode ser residente ou um R4, aí ele já pode ter até o RQE, tudo, mas ele não é o radiologista full presencial, às vezes é um caso muito complicado de subespecialidade, de cabeça e pescoço, ou neuroradiologia, que são os exames mais suscetíveis a dar problemas, vamos dizer assim, que são exames muito minuciosos para laudar de madrugada. E aí, às vezes o médico já liberou o paciente, né, o plantonista ou o médico assistente, liberou sem saber que o laudo oficial ia sair no outro dia. É isso que ele comenta que aconteceu nos Estados Unidos. Eu, às vezes, por exemplo, também comentou que no um laudo de, por exemplo, faz uma tomografia abdômen e aparece um nódulo no pulmão, que às vezes era um nódulo relevante e não foi, pelo telefone, não foi comentado com o médico assistente. E só sai no laudo depois, às vezes o paciente nem vai buscar o laudo do exame, né? Então ele fala sobre a questão do overreading. Achei interessante a gente comentar aqui que existe no Brasil também. E aí ele fala que um jeito de resolver isso aí seria, primeiro, os médicos assistentes saberem que o laudo oficial vai ser no outro dia e que esse seria o laudo mais formal, né? Só que eu entendo que os pacientes já querem, às vezes estão com alguma dor, já querem ir para casa de madrugada, já não querem passar uma noite mais que muito tempo no hospital. Então, esse é um grande problema da teleradiologia, né? Mas, às vezes, como é de madrugada, às vezes eu acho bem interessante fazer essa dupla leitura, reavaliar de madrugada, de manhã, e só laudar de madrugada mesmo os exames que precisa. Mas se vai passar uma opinião, já sou da opinião que faz um laudo formal, fica registrado. Claro, aí o radiologista tem que ser remunerado, tem que ter um extra sobre isso, ou não fazer. Onde, olha, vou te dar uma parecer aqui, o laudo oficial sai amanhã. Mas isso aí já está bem, deixar bem claro isso com todo o corpo clínico do hospital. Que eu acho que talvez seria a melhor de todos, né? Só que vai ter o trabalho de o paciente vai ter que esperar o exame, mas não é um exame, a radiologia, a telemedicina, qualquer exame de tomografia de ressonância, vocês veem pelos meus vídeos aqui que a gente demora para laudar, às vezes de madrugada é complicado, a gente não vai conseguir fazer um trabalho tão primoroso, assim, se esforça, mas às vezes é complicado. Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre o resumo principal aqui do que aconteceu nesse estudo. Assim, ele diz que desses 135 casos, teve muitos casos, teve uma significância estatística associada à morte nos casos de teleradiologia, isso separando por casos sendo à noite, por exemplo, separando os casos da teleradiologia à noite, da radiologia presencial à noite, e de casos de urgência e emergência também, que são os principais, que a teleradiologia está muito mais associada com urgência e emergência. Mas mesmo separando essas análises multivariáveis que chamam os estatísticos, eu não sou expert nessa área, mas eles, mesmo separando por cada um desses dados, teve uma significância estatística dizendo que a teleradiologia estaria associada a um número maior de mortes
E o principal problema, talvez associado a isso, seria uma falha de comunicação entre os serviços médicos. O que que eu entendo disso? Quando a gente está ali num serviço presencial, às vezes a gente já sente, por exemplo, vou dar um exemplo mais clássico. Houve um acidente aqui perto, está vindo dois pacientes acidentados. O radiologista presencial já está se ligando, vai se preparando que vai vir alguma coisa pesada. Ou, por exemplo, acontece, o, olha, tá vindo um protocolo de AVC, já avisam, às vezes não precisa. Claro que às vezes por teleradiologia tu consegue mandar por WhatsApp, por vários métodos de comunicação, mas a gente não sente aquela adrenalina, vamos dizer assim, como de quem está lá presencial. Às vezes também acontece muito comigo na radiologia presencial. Tem história muita médica, só vem trauma, mas aí o tecnólogo que faz o exame já tem uma galera mais experiente. Olha, doutor, eu vi que ele estava com o braço, não conseguia mexer o braço, ou estava, né, tinha alguma coisa no rosto, e geralmente costuma vir informações preciosas ali, isso em relação à medicina de urgência, né, que é o que teve muito problemas nesse estudo. Então, assim, eu não tenho acesso a prontuário, às vezes quando eu fazia um pouco de teleradiologia, queria procurar um exame anterior, não tinha muito acesso, às vezes tu trabalha no hospital, que é o único hospital da cidade, ou que o paciente já vai lá, já vê ali todas as cirurgias, prontuário de cirurgião, o que que o cirurgião retirou em algumas cirurgias, a gente fica com muita dúvida de laudar uma tomografia, até o que ele colocou, se ele colocou stent, qual foi a cirurgia que ele fez no crânio, por exemplo. A gente fica com muita dificuldade de laudar isso na internet, né? Que confunde muito, às vezes é um pitfall, é uma armadilha na imagem. Então, esses são os principais problemas. Olha, e eu vejo isso aqui como um grande alerta para quem trabalha com radiologia à distância, que a gente vai continuar usando, mas, assim, tentar ser chato, né? Eu vejo como isso, ser chato com questão de exames anteriores, história clínica, mas que eu ainda vejo que, se for possível, só vai trabalhar com teleradiologia para alguma coisa, para exames ambulatoriais, alguma coisa que tu tiver bastante acesso ou um contato muito próximo com algum médico assistente, e aí que te dá as informações, porque a distância, mesmo trabalhando presencial, a informação já é muito difícil de a gente conseguir história médica, a distância acaba se extraviando, eu acho bem mais dificultoso, mas contudo a gente consegue sempre dar uma melhorada, pelo menos sabendo esses perigos, né? Então, aqui as referências, vou botar aqui alguns artigos que eu botei, né? Além desse da teleradiologia. E, mais uma vez, obrigado. Curta, compartilhe e mostre para seus amigos.